Por que eu comecei a gravar vídeos com o tema relacionamentos? E parando para pensar, eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. Mas vamos lá, bora pro vídeo. Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o psicólogo Bruno Carlos, terapeuta de casal. Seja muito bem-vinda, bem-vindo para mais um vídeo aqui deste canal. E hoje eu vou responder, aliás, uma pergunta que já me fizeram algumas vezes, para não dizer muitas vezes, sobre o porquê eu comecei a gravar vídeos com o tema relacionamentos, casais, problemas, dificuldades, enfim, tudo que envolve aí relacionamentos a longo prazo. Na verdade, o motivo qual me fez começar a gravar vídeos é o mesmo que me fez entrar na psicologia. Eu acreditava que eu precisava resolver algumas coisas. Não necessariamente eu sabia como, mas eu tinha uma certeza. A ciência da psicologia poderia me ajudar a resolver estes problemas. No início, eu pensava que esses problemas seriam da minha família, né? Eu poderia resolver algumas peculiaridades ou particularidades deles. Depois, com o tempo, eu percebi que não, né? Não cabia a mim fazer isso. É aquele velho ditado, santo de casa não faz milagre, sabe? Não sei se você já ouviu isso, mas de fato esse ditado se aplica. Mas com o passar do tempo eu tive contato com algumas outras demandas. Para quem não tem conhecimento sobre como funciona uma faculdade de psicologia, nós entramos desde uma parte de anatomia humana até questões de alimentação, para quem vai trabalhar com transtornos alimentares, questões de RH para quem vai trabalhar em empresas, do esporte, para quem vai trabalhar na psicologia do esporte, psicologia hospitalar, ala psiquiátrica, psicofármacos e assim por diante. E dentre todas estas áreas, teve uma que me chamou muita atenção, que casava muito com a ideia daquilo que eu pensava de resolução de problemas, resolução de conflitos, né? Que era a área clínica, um pouquinho mais voltada para relacionamentos. Eu me lembro que na clínica o meu primeiro caso supervisionado, né, que os primeiros pacientes que a gente tem na clínica, eles são supervisionados por um professor já mais experiente, né? Então, basicamente, a gente tinha sessão com aquele paciente, o paciente assina um termo de consentimento livre e esclarecido de que ele está ali numa clínica escola, porque nós vamos pegar esse caso e depois sentar com este professor e outros alunos para discutir esse caso e entender quais são os próximos passos. E conforme eu ia atendendo aquele meu primeiro caso, aquela minha primeira demanda em clínica, eu fui percebendo que se tratava de uma demanda de relacionamento. E pior, era uma demanda de relacionamento muito parecido do que algumas que eu já havia tido ao longo da minha vida. E a pessoa que estava ali na minha frente me perguntava algumas coisas e eu também me perguntava outras que eram mais ou menos nesse sentido, assim. Será que relacionamentos é só esse tipo de coisa? Relacionamento é só isso mesmo? Será? Eram perguntas que a gente sempre se pegava pensando ali ao longo dessas sessões e trabalhávamos de acordo com as teorias da psicologia. Achei interessante porque no final de um ano de terapia, essa pessoa estava muito diferente e a maneira a qual ela se relacionava, ou melhor, a maneira a qual ela procurava se relacionar com outras pessoas era extremamente diferente. Até as escolhas, as preferências dela haviam se alterado em prol de um modelo de relação que priorizava a qualidade de vida. E ali eu entendi que eu poderia ajudar muito mais pessoas a encontrarem o que de fato é relacionamento. Porque assim como eu tinha passado por diversos relacionamentos desastrosos, aquela pessoa também passou, e se nós dois que não nos conhecíamos tínhamos uma experiência parecida, né, sobre o que é esse contexto amoroso, então talvez pudesse existir muitas outras pessoas com essa mesma linha de pensamento errado sobre como poder ter algo saudável vivendo a dois. E aí, a partir disso, o que aconteceu foi outros estágios, muita coisa acontecendo, e no terceiro ano, acredito que foi,
no terceiro ano de faculdade, nós tínhamos um primeiro ano de optativas. Isso aconteceu no terceiro e no quarto ano de faculdade. Então, no terceiro e quarto ano, a gente tinha a opção de escolher algumas disciplinas que melhor se adequavam àquela visão que nós tínhamos sobre psicologia e aquilo que a gente com certeza queria levar para fora do ambiente da faculdade, aí depois já como profissional. E eu, claro, escolhi uma disciplina que se chamava Psicologia da Família e do Casal. Lá, com toda certeza, falávamos sobre a dinâmica de relacionamentos, e aí, claro, não só da vida a dois, mas também desse envolvimento com o contexto familiar. E aí eu me apaixonei, porque ali eu entendi de fato o que eu queria fazer e como eu poderia de fato explanar todo aquele conhecimento para outras pessoas. Foi lá que eu entendi também que não vale a pena eu chegar aqui para vocês e colocar uma diversidade de terminologias, colocar uma diversidade de teorias, porque não é isso que vocês querem. Vocês querem algo prático e que sirva na vida de vocês de maneira também prática. Tem que ser palatável, tem que ser entendível. Do contrário, não vai fazer sentido para vocês. E não vai causar interesse também, o que era algo que eu não gostaria. Termino a minha faculdade já com outros pacientes também com demandas de relacionamento. Até os professores falavam que eu tinha mel para esse tipo de demanda, né? E aí, a partir dela, já no meu primeiro ano de formado, eu começo a me divulgar como profissional dentro da área de relacionamentos. Ainda não tinha estudado muito a fundo sobre, mas logo já procurei me especializar em terapia de casal. Com isso, aquele sentimento despertado lá no início com o meu primeiro paciente na faculdade volta de uma maneira extremamente mais forte e eu começo a verbalizar não só para mim, mas diante dos vídeos, dos conteúdos que eu coloco, o sentido de não é possível que as pessoas acreditam que ser casal é isso. Então eu, por saber e conhecer outras formas de ser casal, e que muito provavelmente é bem mais saudável do que se pensa, vou levar isso até este público. Ou seja, eu preciso mostrar para estas pessoas que ser casal, estar casado, não é algo ruim. Muito pelo contrário, pode ser algo extremamente gostoso e não custoso. Mas para isso é interessante entender como de fato funciona essa vida de compartilhar tantas coisas. Só que, é claro, nada disso ia ser possível se ao longo da minha vida eu não tivesse passado por inúmeras relações desastrosas. Eu não tenho outra palavra. Na verdade, eu tenho algumas piores, mas eu não posso falar aqui agora. Eu não tenho outra definição para dar aqui senão essa. Foram relações dificílimas. Para vocês terem uma ideia, eu já me relacionei com pessoas que tinham filhos, então eu já fui o padrasto, né, durante um tempo, e eu tinha inúmeras dificuldades de como lidar com estes filhos, se eu me colocava no papel de pai, se eu me colocava no papel de tio, se eu me colocava somente no papel de namorado daquela pessoa, e não sabia muito o que fazer. No fim, diversas brigas aconteciam e na época eu de fato não tinha um manejo correto para lidar com isso. Às vezes, já por estar, por exemplo, nesse relacionamento que eu estou citando, na faculdade de psicologia, eu era um psicólogo demais e o que era pedido naquele momento era outra coisa, então não dava certo. Já tive relacionamentos onde eu fui muito traído, né? Várias traições, inúmeras. Já tive relacionamentos onde a pessoa me fez pensar que eu não tinha a capacidade de ter um outro relacionamento, né? Então isso, após o término, quando eu consegui me desvencilhar desse relacionamento totalmente abusivo, eu entrei num processo de depressão que depois de um bom tempo e muita terapia, eu consegui sair dele. Então, assim, esses são apenas alguns dos exemplos de relacionamentos que eu tive. Mas se for parar para pensar, até o primeiro relacionamento foi um término desastroso. Eu vou contar aqui basicamente como aconteceu, só para deixar registrado aqui para vocês. Eu tinha ali por volta de... Nossa, de volta ao túnel do tempo.
Eu deveria ter por volta de uns 14 anos. 14 anos. E a moça tinha 17 anos. Eu sempre me interessei por pessoas mais velhas, até porque eu pulei algumas fases, né? Sempre trabalhei, sempre fiz muita coisa de adulto, então eu não me entendia muito com as pessoas ali da mesma faixa etária. E aí, namoramos. Na época eu me envolvia muito com as coisas da igreja, ela também, enfim, então nos conhecemos lá e começamos a sair. Teve todo aquele momento, né, de contar para os pais. E diga-se de passagem, meus pais não tinham muito tato, né? Então a única coisa que eles falavam para mim em relação a como funciona um namoro é: só se vêem quando nós, enquanto pais, estiverem juntos. É isso. Essa era a única definição que eu tinha. E chegue em casa às 10 horas, né? E que vez ou outra eu passava também. Não chegava sempre às 10, não, confesso. E aí me relacionei com essa menina durante 8 meses. E aí, quando chegou nesse 8º mês, ela já tinha interesse em outro rapaz, mais ou menos da idade dela, ou um ano mais velho, se eu não me engano. E ela simplesmente fez a troca. A gente tinha marcado de sair um dia, né, para tomar um sorvete, porque era a única coisa que eu poderia fazer. Eu não tinha idade para ir nas festas, eu não tinha idade para beber, eu não tinha idade para fazer outras coisas, então enquanto ela estava se privando de algumas questões ali que envolvem a idade dela para ficar comigo, eu estava fazendo aquilo que era possível para mim. E aí ela chegou para mim, lá tomando sorvete, é claro, ela falou isso depois que tomou o sorvete, não antes, ela também não foi boba, né? Ela disse para mim que não podia mais continuar comigo, que me amava muito ainda, mas somente como amigo. Foi a primeira vez que eu perdi o chão, assim, eu não sabia onde eu estava, o que eu fazia, o que era possível ser feito, né? Eu não esperava isso. Eu já havia tido algumas paixões anteriores que terminaram por alguns motivos, a primeira por um motivo extremamente tenso, que um dia eu conto para vocês, mas essa me marcou porque eu não soube muito como lidar. Me lembro que ela ficou na sorveteria e aí eu fui saindo, acho que ela ficou com dó de mim. Ela pegou na minha mão, nós fomos de mãos dadas para casa, a pé, né? Porque eu não tinha carro até então, nem moto, nem nada. Um ano depois, inclusive, apesar de ser contra a lei, eu sei disso, mas eu trabalhava e era uma distância muito grande, então eu consegui comprar minha motinha para me deslocar do trabalho para casa e de casa para a escola. Era isso. E eu me lembro que a gente chegou até mais ou menos próximo da casa dela, ela me deu um abraço e disse tchau, e eu não consegui nem responder o tchau. E o estranho era, lembram-se, os meus pais diziam que eu precisava chegar até às 10. Então, vez ou outra, ou eu chegava às 10 em ponto, ou eu passava um pouquinho. Só que naquele dia era um sábado e era umas 8, 8 e meia da noite. Então, eu ia chegar em casa mais cedo e eu ia falar o quê para os meus pais? Sendo que até ali eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu dei uma enrolada, fiz um caminho mais longo, né? Chorando, muito provavelmente, não me lembro bem, mas com certeza devia estar chorando. Nem tanto, né? Porque eu estava tão extasiado com aquilo que acho que as lágrimas nem sabiam para onde ir. Se ficavam ou se escorriam para fora. Mas fiz um caminho mais longo, cheguei em casa, e claro, né? Meus pais na sala assistindo TV, já logo me perguntaram: e aí? Chegou em casa cedo? Tá meio cabisbaixo? O que aconteceu? E aí eu disse, ela terminou comigo. E já fui em direção ao quarto, porque eu queria muito que eles me deixassem em paz. Eu queria somente trocar de roupa, tomar um banho, voltar para o quarto e dormir e acordar no outro dia cedo só para trabalhar. Mas não, os dois vieram atrás na tentativa de cumprir com o papel deles enquanto pais, porém não com muito tato, como eu já disse. E, claro, eles não tiveram uma experiência diferente, então eles somente espelharam o comportamento que foi ensinado a eles nesse tipo de situação. Minha mãe chegou para mim e disse assim: relaxa, vai dar tudo certo, fica tranquilo, você vai arrumar outra pessoa. Ah, só o problema é que você deu um perfume para ela, né? Um perfume, um sabonete. E aí ela veio com uma superstição, né? Que diz que se o homem dá o perfume e o sabonete, alguma coisa assim, no outro dia se termina. Então, na cabeça dela, o que aconteceu para o término foi isso.
Eu dei o perfume, eu dei esse sabonete, que por acaso, né, ela adorou e não me devolveu. Não estou dizendo que precisa, tá? Só estou contando aqui para vocês saberem dos detalhes. Então, na cabeça da minha mãe, o fato principal para o término foi essa superstição que se cumpriu. E aí ela saiu e vem meu pai também, sem nenhuma filtragem, chega para mim e diz: relaxa, fica tranquilo. Ó, você tem que pensar no seguinte: mulher tem juízo até o meio-dia. Depois do meio-dia, esquece, não tem mais não. Então, como se já havia passado do meio-dia, quer dizer que o juízo dela ficou ali. Enfim, essa foi a minha primeira experiência onde me despertou aquele sinalzinho que depois eu vi naquela primeira sessão na Clínica Escola de Psicologia e depois nas aulas da minha optativa e depois, é claro, como formado, que é a mesma. Relacionamento não precisa ou não pode ser somente isso que as pessoas tanto dizem, que as pessoas tanto pregam. Então, a partir disso, eu passei a estudar muito, né? A partir, não lá do início, tá? Não desse relacionamento desastroso que eu coloquei. Mas depois, quando eu entrei na faculdade, comecei a estudar muito, a me desenvolver muito neste meio, para daí entregar para vocês uma visão diferente da que eu tive e da que muitos de vocês ainda têm sobre este universo, que parece ser tão sombrio, mas muito pelo contrário, ele é maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado, espero que talvez você tenha se identificado com alguma situação. Não fique surpreso, tá? Tanto eu como muitos de vocês aí, de fato, passam por situações extremamente difíceis no relacionamento, na vida, na construção do que é amor, na construção do que é ser casal. E é por isso que eu estou aqui, para ajudar vocês no que for necessário. E até onde for possível, eu vou estar estudando, vou estar me aperfeiçoando e vou estar aqui entregando o melhor para vocês, tá bom? Seja em terapia, seja em formato de conteúdo aqui no YouTube, nas outras plataformas, em formato de curso, palestras, lives ao vivo, enfim, como for possível e da maneira melhor que eu for aperfeiçoando aí com o tempo, tá bom? Nos vemos em um próximo vídeo. Até!